Meus amigos e amigas, hoje estamos aqui diante de um gênio da música popular brasileira e também potiguar brasileira, não é? É um amigo, é um violonista, é um letrista de mão cheia, é um ser inspirador e inspirado, né? Que quem tem o privilégio de conhecer realmente se sente assim, muito honrado, né? Muito feliz por ter proximidade, né? com a intimidade, ouvir o violão dele de perto, ouvir as canções que ele tem para oferecer de perto, porque João Salinas, estamos aqui falando de João Salinas, é uma honra estar recebendo ele. O João Salinas é um compositor que tem, apesar de tem um disco, né, João, lançado, o Canto dos Contos, mas tem inúmeras músicas, a gente não sabe nem, como ele mesmo diz, a gente fica embaçado. A gente não sabe nem classificar o João, porque ele estava até me falando ali há pouco que está compondo muito samba e tal, mas ele compõe música regional, como é o caso de Xanana, compõe muitas canções, né? A canção de amor e as canções que tocam o coração talvez seja a sua maior marca registrada. Mas a gente está aqui hoje para conhecer melhor o João Salinas, que vem de uma família, claro que tem um músico que é uma grande referência na vida dele, vai falar um pouquinho, que é o Tico da Costa, mas que também tem outros irmãos também muito talentosos, né? É o caso do Pedro Paulo, o Paula Neto. Olha, falamos junto dele. Antônio José da Costa. Que é um grande, canta muito bem, né? E eu queria começar com isso, João. Eu queria que você falasse do seu Digeso e Dona Chaguinha. Rapaz, meus pais a minha inspiração, a essência, né? Pois, como personalidade positiva, de uma forma, meus pais me abasteceu assim de uma conduta, né? Não só musical, porque meu pai violonista, né? Aquele violonista autodidata, né? Uhum. E minha mãe também cantando super afinada, né? Aquilo ali já me passou, assim, uma musicalidade, né? Já eu criança, assim, né, cara? Enfim, e o estímulo pelo instrumento, o violão, o cavaquinho, né? O cavaquinho foi o primeiro instrumento, assim, que eu comecei a pisar nas cordas, e veio o violão, né? Enfim, eu nasci em 68, né? De uma família areabranquense, onde meus pais tiveram 16 filhos, né, cara? E desses 16 filhos, eu sou o caçula. E me considero areabranquense. Por quê? Porque meus irmãos se criaram em Areia Branca, enfim, desenvolveram lá as suas atividades, e eu fui o único a nascer em Natal. Mas mamãe veio grávida de mim, e eu fui nascer, rapaz, na Policlínica, no Alecrim, né? Sim. Em 1968. Então foi gerado em Areia Branca, né? Fui gerado em Areia Branca, eu me considero semovente. Claro. Areia branquense, rapaz. E por isso que as pessoas perguntam, João, você é potiguar, é de Natal? Eu disse, rapaz, 50% de Areia Branca e 50% de Natal. É porque tem toda a sua origem, né? Toda a formação dos seus irmãos e tudo. Isso. Né? Acontece, sem querer puxar, acontece um pouco comigo, porque eu acabei nascendo no Rio, né? Mas sou potiguar, né? Eu digo isso em biografia, né? Nasci no Rio de Janeiro. Porque o meu vínculo com o Rio é pela música e tal, alguma coisa, mas o sangue, né, é potiguar, né? Aí, meus pais sempre incentivando para a arte, né? Para a música. Enfim, obviamente eu cumpria com aquela sequência de estudos, né? De ter que estudar, tal, da escola, ir pra escola.
Aí o violão sempre presente lá em casa, né? Uhum. E sempre um cavaquinho, um violão. Aí Pedro Paulo já começando a tocar alguma assim. Dos irmãos, eu sei que você me contou uma história que você vai contar daqui a pouco, porque Tico da Costa é certamente o Tico da Costa, para quem não conhece, é um grande compositor brasileiro, né? Do irmão do João Salinas, e que fez uma carreira internacional da maior importância, e assim como nacional também. Mas ele passou muito parte da vida dele fora, morou um tempo na Itália. Ele fez apresentações no Blue Note, né, nos Estados Unidos, é amigo de Philip Glass, os amigos dele são do jazz, e ele com a música muito tradicional também, né? Ele tem a música folclórica e a música religiosa também. O Tico tinha essas vertentes maiores, né? O samba, e muito habilidoso no violão também. Aliás, todo mundo na sua casa é muito habilidoso pro violão. Muito ousado, né? Tem uma ousadia e um ousadia humor. De tocar, né? É verdade. Mas aí você não aprendeu com ele, né? Porque você, como é que você conheceu o Tico da Costa? É engraçado essa história. Porque é seu irmão. Pois é, a minha referência musical como violonista, né? Aquele primeiro contato com violão foi através de Paulo Neto, de Antônio José, de Pedro Paulo, né? Uhum. Aí, Tico, eu tinha aquela imagem, né? Do meu irmão morando na Itália e ele mandando aqueles discos, né? Enfim, aí eu ouvia na radiola, né? Uhum. Aí aquilo ali para mim serviu assim para mim como inspiração, né? Puxa, que legal, cara. Até então, por incrível que pareça, eu não conhecia Tico pessoalmente, porque quando eu nasci, Tico já foi para a Itália, né? E então meu contato direto musical era com Paulo Neto, com Certo. Pedro, Antônio José. Aí a gente ficava ali tocando violão e eu observando os acordes, né? Aí, quando, em 1977, Tico, já morando na Itália, ele veio de férias, né? Certo. Enfim, porque ele estudava na Santa Cecília, na escola, e foi uma surpresa para mim, assim, incrível, cara. Conhecer o seu irmão Aí e ver o irmão artista que você tanto sonhava em conhecer. Era pessoalmente, né? Engraçado. E Tico chegou de madrugada, rapaz. Ele fez uma surpresa lá, fez uma pegadinha, né? Ninguém sabia. Nossa, imagina. Assim, antes ele já tinha chegado a Natal e se encontrou com o grupo Focolare, que na época era um movimento católico, né? Certo. Que ele já compunha muitas músicas litúrgicas. Uhum. Aí ele chegou de madrugada e eu tava dormindo assim, cara. E quando ele chegou foi uma surpresa, uma felicidade. E ninguém me acordou, né? Como na época eu tinha Pequeno. 12 anos. Aí eu fiquei lá e aí Tico disse: e cadê meu irmão caçula? Cadê Aí ele foi o conhecer, João? né? Aí, mamãe, ele tá dormindo. Ah, vou acordar ele. Aí só sei que... Enfim, antes dele me acordar, eu escutei aquele barulho na sala, aí Um filme. eu me levantei, cara. Aí saí assim, abri a porta, né? Semi-aberta, assim, eu olhei, eu disse: olha, rapaz, como eles parecem comigo. Parece Meu irmão, eita, esse é Tico da Costa. Aí eu fiquei assim, impressionado. Aí minha irmã me empurrou, né? Olha, Tico, olha teu irmão caçula. Aí eu, quando deu aquele apareci, empurrão. aí ele, Tico, não acredito não, rapaz, é minha cara. Aí a gente se abraçou e Antônio José disse: ele já tá compondo, Tico. Aí Tico: rapaz, é mesmo? Aí jogaram o violão pra mim, eu todo tímido, né? Em 1977, cara. Uhum. Aí eu toquei uma música, ele: rapaz, você vai ter que tocar comigo no Teatro Alberto Maranhão. Aí foi quando eu tive esse momento especial, né? De estar com meu ídolo, um irmão, né? Uhum. Até então não conhecia pessoalmente, mas... Aí você tocou no Teatro Alberto Maranhão com ele. Ele me botou nessa Tocou fogueira no lá, meu, né? De ter que tocar lá. E eu bem pequenininho, bem maguinho. Aí foi um momento marcante, né? Então, o meu contato com Tico, musicalmente, aí veio depois, né? Aí Tico começou a tocar pra mim, mas
musicalmente era Paulo Neto trazendo aqueles discos novos baianos no início, Sim. aquela coisa, Noel Rosa, aqueles compositores Cartola. Aí eu fui... Então, o meu contato musical foi mais através de Paulo Neto. Sim, do que de propriamente ter. Porque o aprendizado, a origem é muito importante, né? Você começar com 8, muitas vezes as pessoas... Vai, vem, eu faço uma relação, sabe, João, com as pessoas que estão ouvindo, os estudantes de música, os pais, as pessoas que apreciam música, para cada convidado traz uma visão diferente da música, né? E eu noto que aqui, sobretudo aqui em Natal, a família está sempre muito presente. A apresentação da Carlinhos Enzo, quando veio aqui, falou isso. Gilberto Cabral, quando falou que recebeu o trombone, foi do pai. Não é? E você agora está conversando sobre isso, falando sobre como é que você conheceu a música em casa. Seu irmão que tinha discos e colocava para você ouvir. Então é um recado que a gente deixa para ver a importância da família nessa parte cultural. Muitas vezes a gente atribui muito à escola, né? Essa função de educar e tudo, mas como é importante você colocar um disco em casa, dizer de quem é a música e fazer uma playlist, né? Hoje em dia chama-se playlist das coisas que você quer que o seu filho aprenda. Então, você ouviu... Agora, eu tenho uma curiosidade musical de saber... Você pequeno tocava música, escutava, como você me falou, Noel Rosa, Cartola e tudo. Mas as músicas que você gostava de tocar no começo, antes de você compor, quais eram você tocava essa música mesmo? Essa música da MPB dos anos 30, dos anos 40? Ou você começou tocando rock e as músicas da sua juventude e depois mudou? Como é que foi? A minha aproximação com o instrumento, que é o violão, né? Eu fui assim, rapaz, de uma forma extremamente espontânea, né? Uhum. E diferentemente de tantos... por exemplo, eu administro aulas de violão, né, particular, tal. Uhum. E eu vejo a ansiedade de cada aluno de querer logo aprender a tocar uma música, né? Uhum. Então, para ele é tudo. Você aprender uma música de média... Calma, rapaz, tem que passar pelos acordes básicos, né, para poder tocar alguma coisa e tal. Na época, eu não tinha essa ambição de aprender determinadas músicas. Eu era o sentido inverso do desejo de todo violonista, o cara que quer tocar a música. Que quer logo tocar uma música. E na época, eu não queria tocar música. Olha que coisa. Eu queria pisar nas cordas. Fazia um Lá maior, né? Sim. Aí eu tirava... Aí eu mexia assim, cara, vinha outra sonoridade. Aquilo já... Eu já me estimulava e... Caramba, olha só, mudei essa formação aqui, já é outra sonoridade. E não sabia o nome do acorde, mas o ouvido foi chegando, né, cara? Aí eu achava lindo. Então eu não me preocupava... Eu não tinha preocupação nenhuma de aprender a tocar música. Uhum. Eu queria ouvir os acordes. Eu achava lindo. Eu disse, caramba, peraí, esse dó maior, se eu tirar esse dedo fica uma sonoridade massa. Sim. Que hoje eu sei os nomes dos acordes, dó com sétima maior, que na época eu não sabia, né? Uhum. Então, esse meu contato com o instrumento foi de uma forma assim de curiosidade sonórica. Isso eu agradeço, né? Porque eu tenho um ouvido muito legal, né? De perceber os acordes, se é com sétima, nona, 13ª, tal, aquela coisa. E isso, consequentemente, depois que eu comecei a começar no campo de composição, né? As ideias começou a chegar. Uhum. E eu já jogava esses acordes que eu não sabia nem o nome, né, cara? Sim. Que até hoje eu ainda uso para as minhas composições atuais, entendeu? Essas descobertas. Essas descobertas harmônicas, né? Então, eu não tinha interesse nenhum de aprender determinadas músicas. Não queria tocar música, eu queria pisar nas cordas, aí eu caía de paraquedas ali e tal. Que sonoridade, rapaz! Tá, isso é muito importante que você está conversando, porque
demonstra mais uma vez que para a música, né, que é uma coisa... Tem as pessoas quando me perguntam sobre música, né, eu digo, descobrir falar sobre a música é como falar sobre os astros, né? Gente que vai descobrindo, a gente que pequenininho aprendeu que tinha o sistema solar, imaginava que eu imaginava que era só aquilo, né? Mas hoje em dia com os telescópios eles dizem que tem não sei quantas milhares de galáxias, né? É uma coisa que a gente não pode aí você visualiza imaginar. Muito mais então, coisas. Eu vejo a música assim também. Então, como é que a gente vai dominar a música diante da grandeza dela? Como é que a gente pode dominar? E você foi recebendo essa música e tentando aprender e codificando a sua maneira. E o que é raro, porque as pessoas geralmente vão para uma escola, aprendem com um professor, e o que de vez em quando é uma discussão que eu quero até levar com você. Sim. Você, em algum momento, você estudou música? Estudei. Com que idade? Rapaz, eu entrei na escola de música da UFRN Sim. como violonista clássico, né? Para violão clássico. Violão clássico. Eugênio? Inclusive, Eugênio Lima, Eugênio Lima. Inclusive, tem momentos assim com o Eugênio, rapaz, que era super engraçado. Na época, eu estava na efervescência de composição, né? Uhum. Aí, chegava em casa, que já queria... Aí, eu compunha uma música, 2, 3, quem dera, na época, né? E a Sonara, Grandeza, que é a música que ficou em segundo lugar no festival, no qual você concorreu comigo, ficou em primeiro, eu fiquei em segunda, em 1997. Mas eu torcia para sua música. Aí, enfim, aí eu chegava para Eugênio Lima, lá na escola de música, na época ficava certo. Na rua Mipibu, Sim. ali, né? Depois o prédio... construíram o prédio na UFRN. Certo. Aí eu ia ter aula com Eugênio Lima, meu grande mestre, que eu agradeço demais pela postura como Claro. violonista, porque quando você vai estudar o clássico, você ganha muito, né? Uhum. Apesar de eu nunca ir com clássico, cara. Aí, por exemplo, tinha músicas escritas na partitura que você tem que tocar aquilo ali como fosse ruborizado, né? Aquilo ali Lhe irritava? me irritava muito, cara, porque aí eu fazia aí eu, gente, não faço isso não, Muitas vezes é normal que os professores, sobretudo no começo, eles querem que o aluno toque a peça respeitando o máximo a partitura, né? Aí você tem que seguir o que está escrito, né? Mas como eu era muito intuitivo, eu acho que você passou por isso também, e muitos amigos também. Aí, cara, rapaz, isso aqui, Henrique Pinto, né? Que na época tinha esses métodos. Aí eu tocando assim, aí eu dava uma escapulida, né? Pra ficar mais bonito. Aí o gente, rapaz, não faça isso não, rapaz. Você vai tirar um 0 na hora do recital. Aí o meu contato com o Eugênio foi o seguinte: eu estudei violão clássico, agradeço demais por ganhar mobilidade, aqueles arpejos, aquela postura, sabe? Mas dali eu fugia muito. Aí o Eugênio disse, prova é que Eugênio, quando ia me dar aula, eu disse, Eugênio, acabei de compor uma música, cara, que no qual na época foi Quem Dera, um samba que eu fiz. Aí Eugênio, me toca aí, rapaz. Aí ele estimulava, né? Aí quando eu começava a mostrar a minha música pra ele, cadê a aula de clássico? Já era. Aí o Eugênio ficava, repita aí, cara. Aí acabava o horário. Aí o Eugênio, rapaz, não tá pra você não. Vá seguir o popular, você é um compositor, você não sei o que e tal. Aí... Eu tenho mais uma pergunta sobre isso, porque eu sou muito curioso. Por que eu digo isso? Porque você tem uma harmonia muito sofisticada. E é bom que a gente pergunta no ar, meu amigo, que fica gravado, viu, João? Mas a harmonia musical, você chegou a estudar com Manoca, com alguma formação de acordes? Por exemplo, os acordes, os tríades, aquelas coisas. Exatamente, sobre modos, essas coisas, você chegou a... Sim. Não, meu contato com Manoca foi... Mas foi com ele que você aprendeu harmonia, não? Não. Você chegou a estudar harmonia com alguém? Rapaz... Para saber, vou fazer um acorde menor com sétima maior, vou fazer essa mudança de posição, ou foi sozinho? Antes de estudar harmonia, eu já viajei com harmonia, assim, sabe? Eu já tinha uma ideia... Da sua intuição. Aí prova é que quando
Manoca abriu a Escola de Música Toque Certo. em Você 1909. deu aula, não foi também? Sim, Manoca queria me conhecer, né? Claro. Aí, Todo mundo. enfim, quando eu fui apresentado a Manoca, rapaz, e Manoca já tinha um nome, assim, eu já era fã de Manoca, assim, Claro. né? O seu profissionalismo, a sua habilidade, aquela coisa. Enfim, quando conheci Manoca, ô, João Salinas, rapaz, eu soube que você tem umas composições, não sei o quê, estamos precisando de professores aqui, eu estou abrindo a escola Toque, né? E isso foi em 1992, 93. Aí Manoca, João, toca uma música sua aí, cara. Aí quando eu fui tocar, rapaz, Manoca, rapaz, que é isso, cara? Aí ele já ficou encantado com a harmonia, assim, aquela ousadia, né, harmônica. Aí Manoca disse, Johnny, ele já botou o apelido de Johnny. Rapaz, toquei outra aí, eu toquei outra na época. E Manoca disse, homem, João, você já vai começar a dar aula hoje. Olha que... Agora, ele não questionou se eu sabia os nomes e não sei o quê. Aí ele fez, João, mas você sabe a base, né? Tríade, não sei o quê. Eu sei, rapaz, sei. E na época... Aí você tem que estudar um pouco para poder dar aula. Para passar para os alunos, enfim. E aquilo ali para mim foi bom, porque financeiramente eu estava ralando, né? Dando aula particulares. E quando eu adentrei a escola, aí eu disse, rapaz, escola de Manoca Barreto. E quando eu olhava do lado, tava Jubileu, tava a galera dando aula também. Aí eu disse, rapaz... Enfim, desenvolvi lá como professor, né? E um aprendiz ao mesmo tempo, né? E tive contatos importantíssimos lá e fiz recitais. Aí foi quando o Manoca ficou meu fã, né? E logo depois Manoca, João, você precisa fazer shows, precisa aparecer. Aí foi quando veio aqueles festivais, aquelas coisas, aqueles shows, ele colocou nos recitais. Aí eu comecei a mostrar a cara, né? O João Salinas, o compositor, aquela coisa toda. Você acha que foi o festival que deu uma revelada um pouco na sua carreira aqui, musical em geral? Marcou para você os festivais? Foi, porque até então eu compunha aquelas músicas, né? E era para amigos, assim, familiares, não sei o quê. Aí foi Manoca que me colocou para a galera que... Sim. Porque eu não quero saber, eu não quero sucesso, eu quero prestígio. Então, era muito importante para mim chegar um músico dizer assim, cara, essa harmonia, que coisa, bicho. Aí era um estímulo, né, para mim. Aí, então, essa passagem minha como professor e um aprendiz também, né, na escola Toque de Manoca Barreto, o eterno, né? Manoquinha. Isso para mim me levou a tornar conhecido através da classe artística, né? Artística e instrumentista, né? Aí a galera tal, né? João Salinas. Né? Para quem não sabe, assim, eu vou tentar, porque ele não tocou ainda, mas vai tocar daqui a pouco. O João, ele... sobretudo para quem é músico e tal. Quem não é músico já aprecia, porque o João tem uma sensibilidade muito grande na composição. Ele mesmo falando comigo ali ainda há pouco, falando, eu estou compondo samba, eu estou não deixando de lado, mas está, como é que se diz, privilegiando um samba nesse momento, em detrimento das músicas românticas, assim, porque quando eu digo romântica, não é só de homem e mulher, mas assim, músicas sentimentais, eu vou usar essa palavra, porque ele faz muitas homenagens a amigos, não é? Como é o caso de Cleuton, né? Cleuton Catolé, não é? Com a música Catolé. Entre Ana outros. Leísia, Ana Leísia, né? Que, enfim. O Padre Zé Mário, que você também fez uma canção. É uma inspiração. O ser humano para você é uma inspiração grande, né? As pessoas, né? Eu acho que para mim a maior inspiração para que eu faça uma música e corra para mostrar, né? É minha esposa, Cecília. Olha, que bonito. E Camila, né? A minha filha. Enfim, é uma das inspirações, assim. Cara, tenho o maior prazer, assim, de compor uma música. E não só
o maestro aqui que está na minha frente, de você mostrar uma música, cara, para o maestro, que no qual o Sérgio Farias, para mim é uma satisfação. Mas a minha inspiração maior é Cecília e Camila. A família. A família de dizer assim, ó, caramba, João Salim fiz essa, tal. Aí Cecília, e Cecília, minha esposa, ela sempre tava do meu lado, assim, quando eu compunha as primeiras criações, aqueles garranchos, aquelas ideias, essas metrafólicas, né? Sim. A metrafolização faz parte da minha inspiração, né? Sim, ajuda, né? Ajuda. Para quem não sabe do nome... Conta a história do que é o metra, né? Tem que explicar, porque, olha, existem várias palavras, né? Metrafolização, metrafólico e metra, né? Como é que surgiu metrafolizando, aí tudo surgiu através do meu querido irmão Paulo Neto, que eu devo, assim, eu acho que 99,9% da inspiração musical Paulo Neto, para mim. Que maravilha. Impressionante. Aí Paulo Neto, na época, como estatístico, desenvolvia um trabalho, era chefe da antiga Telerne, no departamento, e ele, de praxe, ele sempre ia impreterivelmente a cada 2 semanas a Brasília, né? E ele era boêmio, e impressionante, Paulo Neto. Aí, quando ele chegava a Brasília, ele gostava de fazer umas pegadinhas, né? Tirar umas ondas. Aí ele chegou num bar, rapaz, aí chegou o garçom, né? O garçom veio atendê-lo, aí, uma cerveja, garçom. Aí quando o garçom foi abrir a cerveja, aí aquele gásinho que sai... Tss, da tampa, né? Aí ele inventou essa palavra na hora. Ele fez, garçom, vem cá, tirando onda. Essa cerveja tá metrafolizada, o garçom, por educação, faz... Aí o garçom fez, rapaz, tá mais ou menos. O cara não sabia o que era, né? Não Rapaz, sabia. O que significava. Hoje em dia, essa brincadeira virou uma gíria aqui em Natal, né? Vamos tomar uma metra. Virou, principalmente ali naquele reduto boêmio, né? O Beco da Lama. Que você... Aí Paulo Neto, depois o garçom trouxe a próxima cerveja, aí Paulo Neto, rapaz, é brincadeira, eu inventei essa palavra, o garçom começou a rir. E ele trouxe esse mote, quando ele vinha tomar umas metras aqui no beco, nas folgas dele, né? Aí ele criou essa palavra, rapaz, vamos tomar uma metra. Então, metrafolização é tudo que tem a álcool, né? João, e me diga o seguinte, em relação ao Beco da Lama, porque você tem algum tempo, você é frequentador do Beco da Lama. Qual é a importância que você vê no Beco da Lama do ponto de vista cultural? Rapaz... Como é que você se sente lá? A minha primeira visita ao beco, né? Foi por curiosidade, assim. Passava sempre... Enfim, aí o beco é um reduto acolhedor, né? Que você tá aqui tomando uma metra. Sim. E de repente tem um casal aqui... super simpáticos, aí já puxa assunto e tem aquele diálogo fácil e você cultiva uma amizade, enfim. Aí o beco, enfim, eu me identifiquei muito com o Beco da Lama para explorar esse lado artístico, né? Sim. De cultural, aquela coisa... Sabe? E, enfim, você toca suas músicas lá também, né? Você toca. Vai e vem, eu vejo você tocando, faz uns posts, né? Com Paulo Neto, meu irmão. E Paulo Neto, como era boêmio, e Paulo Neto praticamente disse assim: João, vem aqui, cara. Tem uma turma muito boa aqui, musical, tal, não sei o quê. E isso, eu fui chegando lá e tocando violão com a galera. E, enfim, em cada bar tinha um cara que tocava, né? Sempre tinha um músico. E isso é essa sintonia, né? Não só no beco, como qualquer ambiente. Onde tem música, onde tem arte, né? Onde tem um cara ali que está compondo e mostra uma música nova. Aí vem uma cantora, tem uma interpretação que você fica... Caramba, só aqui mesmo. Esse encontro, né? Faz um encontro cultural. Esses encontros massas culturais, né? Se é que o beco hoje tá meio descaracterizado, né? Pelo menos da época que eu frequentava. Eu comecei a frequentar em 2013, até aí veio a revitalização, aí as coisas mudaram muito e... Enfim. Joãozinho, tem mais algumas perguntas. Estamos perto do final já. Infelizmente, né? Porque uma conversa com você tem que durar 1000 horas. Porque tem muita coisa que a gente quer lhe ouvir, né? E... eu queria saber de você
em relação, vamos fazer uma pergunta mais abrangente, mais espacial, né? Para tentar puxar outras vertentes da sua mente. É sobre a sua visão sobre esse mundo. Sobre esse mundo. Porque eu vejo que você é uma pessoa que tem um contato com o mundo exterior muito grande. Não vou nem falar, é importante frisar, que não é se fala de religião ou de espiritualidade dessa maneira, como é que se diz, de explorar esse lado da espiritualidade em relação a eles. Não, mas a gente nota que a música não é desse mundo. A música não é desse mundo. E eu noto que você se conecta com algo que, primeiro, é muito raro o seu tipo de conexão, porque se a gente for olhar de uma maneira muito, como é que se diz, até fria mesmo, sobre a música que você desenvolve e o percurso musical do ponto de vista acadêmico, que, vamos dizer assim, você mesmo falou que você ia para as aulas, mas acabava tocando suas músicas para o professor. E essa sua busca foi muito ligada a uma coisa que veio vindo de fora, e de dentro também, algo que você foi pesquisando sozinho a sonoridade do violão, mas você desenvolveu algo muito grandioso, né? Porque o que você faz é muito complexo no violão, e as melodias e além de tudo, a letra que você propõe é de uma poesia assim, muito profunda. Eu me lembro que quando tem pessoas assim, artistas que eu conheço, que são mais fleumáticos, né? Que têm mais dificuldade de expressar sentimentos e tudo, mas todo mundo chora, né? Quando escuta suas canções. É uma marca registrada sua, porque toca mesmo as pessoas. E inclusive eu me lembro, né, de dois ícones da música brasileira, que é o Ginga, né? Que viu você no teatro, ficou assim impressionadíssimo. E a última vez que eu encontrei com o Toninho Horta, né, que eu fui em Minas Gerais para produzir um disco onde ele tocava uma canção. E a primeira coisa que ele me perguntou foi: onde é que está o João Salinas? Você trouxe o disco dele? Ele me pediu para trazer o disco dele. Ele não falou nem Sérgio, bom dia, não. Fez: oi, Sérgio. Trouxe o disco do João Salinas. E aí eu fui lá, entreguei o disco a ele e tal. Ele tem uma admiração por você incrível, sendo um dos músicos assim mais cultuados do jazz, né, do mundo. E eu queria saber dessa sua relação com essa inspiração, para não falar de outras coisas, dessa inspiração. Como é que você vê esse mundo? Você vê com otimismo também? Você acha que sua música ajuda esse mundo a melhorar? Ajuda, né, cara? Eu acho que a minha música não tem freio, né? Não tem... Enfim, não tem obstáculos, né? Quando eu componho, né, cara, as coisas vêm assim, abertas, né? E o meu contato espiritual, eu acho que vai demorar a fechar essa porta, sabe? Amém. Vai demorar. E os meus pés estão ainda flutuantes. Aliás, eu estou pisando pouco aqui na terra. Eu estou mais flutuante, pisando assim, sabe? Enfim, são inspirações que vêm e eu garanto em dizer, eu não tenho nenhuma dificuldade de compor. Sabe aquele bloqueio que alguns compositores têm, né, cara? Vai compor e, pô, travei. Não vem. Eu, até agora, as coisas vêm, cara, e vêm, sabe? E a metrafolização ajuda. Enfim, por exemplo, tem exemplos assim de eu estar dando uma aula a um aluno e a irmãzinha dele, depois que eu soube que faleceu, foi para o mundo espiritual, aí eu fiz assim 20 minutos, valendo a vera, a harmonia, a letra, na hora. Tem também uma composição que eu fiz em homenagem a Letícia Lelê, que é filha de Henrique, meu grande amigo, e Luciana, que eu frequento o depósito dele, né? Depósito Seridó, em Candelária. Enfim, aí quando o Lelê nasceu, aí eu ali diante daquela situação ali e ao mesmo tempo emocionado por essa vinda dessa criança,
Rapaz, eu já comecei a compor a música para ela na hora. Aí, Olha. quando eu retornei para casa, a música já terminou, sem pegar no violão. Aí eu já sabia a harmonia, já estava tudo gravado, né? Aí eu fiz a música para ela, né? Lele, Letícia, abençoada por Deus, o teu sorriso é amor, é luz, é o viver. Aí fiz para ela assim, cara. Então, as minhas criações são muito abertas, espontâneas, né? Né? Não se preocupa muito com estilos, Não, o que é que as com pessoas vão estilo, achar? com o que não. nada. Eu acho que é uma das minhas virtudes. Que bom. Assim, no sentido de não se grilar quem vai gostar daquele estilo musical, não sei o que e tal. E a harmonia que eu faço é 100% espontânea. Não é que eu queira fazer uma coisa difícil para que ninguém toque, né? Porque tem uns amigos que dizem, rapaz, tem que estudar essa harmonia. Manoquinha já dizia, Manoca, Johnny, essas harmonias, cara... Tem Até que escrever, né? o Toninho Horta, quando a gente teve aquele momento especial de tocar no Teatro Riachuelo, Sim, você me lembra. e Toninho chegou pra mim e disse, João, tu tem que andar com uma pastinha, cara, com essas cifras, porque a galera vai ter que dar um estudo. Estudado para poder tocar. Aí eu disse, Toninho, não é minha intenção não, cara, porque é natural, eu faço essas coisas, eu não penso em nada. Eu vou compondo, vou criando essas harmonias e a coisa vai fluindo, tal, sabe? Eu vou fazer uma pergunta aqui, João, porque na verdade, quer dizer, tem uma coisa que não acontece só na sua vida, de muitos compositores também. Eu muitas vezes comparo o compositor como um pintor, que vai e prepara uma série de quadros, daqui a pouco faz sua exposição, mas gosta mesmo é de ficar em casa na criação, né? E você gostaria... Porque a sua vida hoje é muito voltada para dar aulas e para fazer as composições. A gente fez aquele registro do seu disco maravilhoso, que eu adoro, o Canto dos Contos. E você gostaria que algo fosse diferente? Que você, por exemplo, sobre apresentações musicais, você gostaria de se apresentar, mesmo voz e violão, assim, para um público, de estar mais próximo com o público? Você teria vontade de fazer isso? Sim, claro, porque tudo é consequência, né? Diante de uma situação que... você sabe que eu tenho inúmeras composições, né? E, na realidade, o compositor quer que as pessoas conheçam o trabalho, né? Quem é que não quer subir a um palco e tocar, mostrar suas músicas e tornar conhecido? Então, o processo é esse. Eu ainda... eu optei por essa linha, esse segmento de administrar aulas particulares, né? De violão, que para mim também é gratificante demais, cara. De você fazer um aluno aprender a tocar, né, cara? E tenham alunos e alunas que se inspiram em mim, assim, de composição, já tá compondo e pegando aquela linha João Salinas, né? De melódica, aquelas coisas. Aí, mas tudo é questão de oportunidade, né? Você acha que se tivesse um produtor hoje que fizesse um projeto cultural para você tocar, por exemplo, nas escolas, uma vez por semana, ou você se apresentar uma vez por mês num teatro, não é? Montar mesmo que não fosse ou montar uma banda, ou você sozinho com voz e violão, porque você também tem essa coisa do cancioneiro, né? Eu noto que você pratica muito tocar suas próprias músicas. Isso. Como é que você mais gostaria? Olha que eu estou dando já um recado para os produtores de Natal. Como é que você gostaria de desenvolver o seu show? Era com uma banda ou tocando sozinho voz e violão? Ou com você e mais 2 músicos, uma coisa mais intimista, de modo que seu violão aparecesse? Prioridade é o violão, né? Isso que eu perguntei, como eu lhe conheço, viu? Aí é questão de oportunidade, né? Tudo na vida, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. E eu acho que a característica das minhas músicas, né? Eu acho que eu tenho o dever também, o prazer e a humildade de dividir com musicistas, entendeu? Você gostaria de compartilhar, de compartilhar. ter alguns músicos que tivessem uma afinidade com você. Da mesma forma que eu tenho o prazer de compor, de fazer aquelas harmonias, de
compartilhar com um baixista, com um tecladista que curta aquela coisa ali, já né? tá dando a formação, tá vendo? Baixo, piano, percussão. Rapaz. Ó, João, a banda já tá formada, tá vendo? Eu tô puxando de você, a banda tá formada, baixo, atenção baixistas, pianistas, olha, tem uma chance para tocar com o João Salinas. Pois é, rapaz, aí... Então, na vida é tudo questão de oportunidade, né? De você estar no lugar certo. Mas é importante também, João, além da oportunidade... É importante, quer dizer, o que eu fico feliz é de ver os desejos, porque muitas vezes as oportunidades têm, e tem algumas pessoas que não querem, assim, esse contato com o público, querem ficar aqui, mas eu estou vendo que você gostaria mesmo de fazer uns concertos por aí, né, uns shows por aí. Rapaz, eu acho que a minha música iria agradecer, né, as ideias. E o público, né? O público, né, rapaz, e enfim... eu acho que tudo é questão de momento, né? E, enfim, eu acho que as metrafolizações musicais de João Salinas, eu acho que iria agradar, assim, com certeza. Ao Brasil, né? Pessoal, então estamos chegando ao fim dessa entrevista que, na verdade, eu não queria que tivesse um fim nunca, porque estar perto do João Salinas é um grande privilégio. E ser amigo dele é um privilégio ainda maior, né? Eu tenho uma admiração por ele muito grande, ele sabe disso, eu conheço as músicas dele de cor e salteado, inclusive eu tenho ele no rol dos maiores compositores da história do Brasil, porque eu nem gosto muito dessa coisa que a gente se tem na música regional, a música potiguar. É bom a gente se valorizar como artistas potiguares, mas é bom também a gente ter consciência que alguns artistas extrapolam esse mapa, né? Esse mapa e, de fato, tem uma contundência e um lirismo e um acabamento nas composições e nas melodias e nas letras como o João Salinas. Então, antes de encerrar, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo, né, de uma forma que ajuda a perpetuar um pouco e conhecer mais a obra do João. E você faz isso, tem nosso canal no YouTube e também no Instagram, que vai aparecer aqui na tela aqui embaixo. É uma coisa muito importante, não é? Vou falar um pouco para finalizar mesmo, João. Esse propósito que a gente criou aqui de criar esse podcast foi para aproximar os artistas do público, para a gente conversar um pouco mais no sentido da vida pessoal dos artistas, o que eles pensam da música, para ajudar um pouco também os estudantes. E também a gente vai fazer outros podcasts, não só com artistas, mas também com pesquisadores, com produtores musicais, com educadores, como foi o caso do penúltimo podcast que a gente fez com Gilberto Cabral, Fábio Presgrave e Carlinhos Zenz, que tem um trabalho social muito importante, como foi o último podcast também que a gente fez aí com o Hilton Ascioli, Francisco Franklin e João Juvancli, falando sobre a questão dos trios vocais aqui em Natal. E hoje a gente está, pela primeira vez, só com um convidado, que tinha que ser um programa só para você mesmo, e é um prazer. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem ou uma palavra para os estudantes ou para o mundo. Se você ficasse à vontade aí para deixar um abraço, sabendo que daqui a pouco a gente vai escutar o João Salinas tocando suas canções. Muito obrigado, maestro Sérgio Farias, por essa oportunidade, né? Esse bate-papo aqui, né? Em bemóis e sustenidos. Enfim, que viva a arte, né? Arte, música, sem fronteira, né? Que a gente voe sempre, né? Sem obstáculos, né, rapaz? E que os projetos de shows locais dê continuidade, né? Eu assisti tantos shows aqui, lindíssimo. Aí no outro dia o cara, rapaz, não vai ter mais esse show, não tem continuidade. Então, que a arte mova, vá sem fronteiras, sem freios de mãos, né? Uhum. E vá em frente no trilho, né, rapaz? E esse trilho metrafólico que continue e a metrafolização seja a inspiração de todos
melodicamente, harmonicamente, que as coisas fluam. E viva a arte potiguar, viva o Brasil, viva a música sem fronteiras, né? E viva João Salinas. Amigo, obrigado, viu? Paz. Obrigado, que Deus abençoe, viu? Amém, amém. Amém. Xanana, flor do sertão, qual a tua identidade? Deixaste os matos teu chão e foste para a cidade. Te instalaste nos canteiros a mendigares um olhar. Aí ficas dias inteiros como intrusa a teimar. És vista com desamor pelos que não te conhecem. Queres expulsar-te, ó flor, quando os dias amanhecem. Estás na maior beleza quando abres tua corola, alegrando a natureza pra receberes a esmola. De compassivos olhares de quem fugiu do sertão, para a saudade matares, sarando-lhe o coração. Para nós és flor amiga, de nome bem singular. Xanana, flor de formiga, podes o sol desfrutar. Xanana, flor de formiga, podes o sol desfrutar. No calor, na claridade, desabrocha a corola, sem os medos da cidade, onde tu vives de esmola. Sem os medos da cidade, onde tu vives de esmola.